Ok. Então, pessoas que fazem uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina não devem fazer uso de anti-inflamatórios não esteroidais porque eles apresentam mecanismos de ação que são antagônicos. Enquanto que, para que a gente tenha redução da pressão arterial, é necessário que ocorra um aumento da síntese de prostaglandinas, tá? Quando a pessoa faz uso de um anti-inflamatório não esteroidal, vocês sabem muito bem que ocorre o efeito oposto, né? Que é a inibição da síntese de prostaglandinas, tá? Então, a pessoa que toma, por exemplo, dipirona e captopril vai ter o quê? Um bloqueio da redução da pressão arterial. É meio que um corta o efeito do outro, né, professor? Exato, você vai estar cortando o efeito do antihipertensivo, tá bom? Então, só atenção, né, para pessoa, para pacientes, né, que vocês atenderem que fazem uso desse medicamento, que é bastante comum, né? O uso de inibidores da ECA, o captopril, o enalapril, são bastante utilizados, né? Então, você não pode prescrever esse tipo de medicação para não cortar o efeito, né, do medicamento aqui hipotensor, tá? Vai diminuir a pressão arterial. Então, captopril... Oi? E quando é aqueles anti-inflamatórios que é, como é que fala? É específico, não. E é o seletivo, que ele inibe só a inflamatória mesmo. Você fala os coxibes. Coxibes, isso, seletivos. Mas os coxibes também, o mecanismo de ação deles é também diminuir prostaglandina, né, Tiago? Então, é melhor você utilizar o quê? Um anti-inflamatório esteroidal, tá? Nesses casos. Ah, sim. Certinho. Tá? Mesmo os coxibes, eles vão ter diminuição de prostaglandina. E ainda atuando nesse mecanismo, né, de bloqueio do sistema renina-angiotensina, nós temos os bloqueadores do receptor AT1 de angiotensina 2, né? Então, relembrando aqui, a angiotensina 2, ela vai atuar em receptores AT1, promovendo a indução da produção de aldosterona e vasoconstrição. Então, nós temos os fármacos BRA, né, que nós chamamos, que vão inibir esses receptores para angiotensina 2. Se inibe o receptor para angiotensina 2, o que vai acontecer? Nós não teremos o efeito vasoconstritor e nós teremos uma diminuição da secreção de aldosterona. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o bloqueio de receptor AT1 da angiotensina 2, que vocês me falaram lá no início da aula, né, da losartana, né? Então, a losartana é uma medicação que ela vai atuar especificamente no receptor AT1, antagonizando o efeito da angiotensina 2, né? A angiotensina 2, vocês sabem que ela tem um forte efeito vasoconstritor. Então, o bloqueio do receptor AT1 vai promover o quê? Vasodilatação, vai reduzir os níveis de aldosterona e vasopressina, diminuição dessas hormonas gera a redução da resistência periférica e, consequentemente, redução da pressão arterial. São fármacos antihipertensivos eficazes e seguros, tá? Então, por isso que a losartana também, junto com captopril, enalapril, os beta-bloqueadores, são fármacos dos mais utilizados, né, para diminuição da pressão arterial. E nós temos também o inibidor direto da renina, que é o alisquireno. Alisquireno, lembra, eles atuam lá em cima, né? Quando os rins, quem que produz renina? Rim, né? Renina, ela é jogada, então, na corrente sanguínea
E aí nós, voltando aqui, né? Então, a renina produzida pelos rins, ela vai transformar o angiotensinogênio em angiotensina, né? Então, esse fármaco, o alisquireno, ele atua inibindo a produção de renina, consequentemente, nós teremos uma diminuição da produção de angiotensina 1. Então, aqui são os exemplos, né, de antagonista de receptor AT1, a losartana, a valsartana. Ok. E aí eu pergunto, então, para vocês. Vamos supor que você vai atender um paciente que ele é portador de uma doença cardiovascular, né? Você poderá empregar solução anestésica com vasoconstritor nesse paciente? O que vocês acham? Eu acredito que pode aumentar as chances de dar alguma complicação. Tá, mas... Por exemplo, tipo, essa doença cardiovascular é tipo angina, não é? Isso. Uhum. Vai fazer vasoconstrição, é muita chance de bloquear. Só que o que a gente tem que saber, tá, é que vai depender da dose que você vai utilizar de vasoconstritor. Então, vocês já estudaram, você sabe que é um paciente asa 1, asa 2, já tiveram esse... Já ou não? Se tiver, eu não lembro. Não, tá. Acho que não. Não, mas assim, paciente... Professor, ainda não. Ainda não, tá. Mas paciente asa 2 é um paciente que tem a sua... Ele pode ter pressão arterial, mas ela está controlada, tá? Então, nesse paciente que está com a pressão arterial controlada e faz uso, obviamente, do medicamento antihipertensivo, você poderá, sim, utilizar o anestésico com vaso, tá? Por quê? Porque desde que você respeite a dose considerada segura, tá? Porque olha só, o que a gente tem aqui na literatura? Que a secreção de epinefrina e norepinefrina pela adrenal, num paciente em repouso, é de 7 microgramas por minuto de epinefrina e de norepinefrina é de 1,5 microgramas por minuto. Se o paciente ele se encontra em situação de estresse e a dor, vocês sabem que ela a dor ela é estressante, né, para o organismo. E se o paciente tem dor, ele vai liberar epinefrina e norepinefrina. Então, em situações de estresse, o organismo desse paciente ele poderá aumentar muito a secreção de epinefrina e norepinefrina. Então, o aumento aqui poderá ser aproximadamente até de 40 vezes, né? Então, secreção de epinefrina para o paciente estressado, 280 microgramas por minuto, e de norepinefrina, 56 microgramas por minuto. E olha só, se você utiliza um tubete de epinefrina nessa diluição aqui, de 1 para 50 mil, você tem apenas uma concentração de epinefrina que é menor que 1 micrograma por minuto. Então, conclusão, se você vai atender um paciente hipertenso, controlado, é melhor você utilizar o vasoconstritor, tá? E esse paciente não sentir dor, do que você não utilizar, né, a solução anestésica com vaso, tá? E esse paciente sentir dor e aumentar a produção dele de epinefrina, norepinefrina, e vocês sabem que a epinefrina tem efeito vasoconstritor, e o efeito vasoconstritor vai levar ao aumento da pressão arterial. Tá certo? Então, aqui a gente tem a dose máxima de epinefrina contida na solução anestésica, que pode ser administrada com segurança durante um procedimento dentário em pacientes com doença cardiovascular controlada. Controlada, que é o paciente asa 2, tá? Então, qual que é essa dose?
de epinefrina, 0,04 miligramas por sessão de atendimento. Então, isso significa 0,04 miligramas, ela está contida em um tubete de epinefrina, de solução de tubete, né, de anestésico com vasoconstritor. Então, na diluição de 1 para 50 mil, eu tenho 0,036 miligramas de epinefrina. Se eu fizer a aproximação aqui, vocês sabem que aqui, quando é maior que 5, então aqui eu posso arredondar para 4, certo? Então, isso aqui, um tubete, nessa diluição de 1 para 50 mil, ele é 0,04 miligramas, o que está dentro, né, do que é considerado seguro para um atendimento odontológico. Se você for utilizar um tubete que tem a diluição de 1 para 100 mil, então você poderá utilizar até 2 tubetes, porque 2 vezes 0,018 dá 0,036, não é isso? O que também é considerado seguro, né, para um atendimento odontológico. Agora, se você tem tubetes nessa diluição aqui, de 1 para 200 mil, então você pode utilizar até 4 tubetes, né? Porque 4 vezes 0,009 vai dar 0,036, o que também está dentro aqui da dose, né, permitida e que é considerada seguro para um paciente, né, ASA 2 que está com a sua hipertensão controlada. Então, obviamente, quanto maior for a diluição aqui da epinefrina, maior a quantidade de tubetes que você poderá utilizar, né? Porque a quantidade de epinefrina é menor, né? Quanto maior maior a diluição dela. Ficou claro isso? Sim ou não, pessoal? Ai. Muito honesto isso. Não, professora. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você vai atender um paciente, né? Com certeza você vai atender um paciente na sua vida, ou vários pacientes que têm hipertensão. Aí você vai falar assim, então esse paciente, ok, na anamnese você sabe que você descobriu que o paciente é hipertenso, ele toma medicação, você mediu a pressão arterial do paciente, ela está controlada, né, está nos valores considerados, né, normais. E aí você se pergunta, eu posso utilizar uma solução anestésica com vasoconstritor num paciente, aqui eu coloquei portador de doença cardiovascular, mas num paciente, eu vou mudar então a pergunta, tá? Na verdade, a minha pergunta é, eu posso utilizar vasoconstritor com solução anestésica em paciente hipertenso controlado, que é classificado como ASA 2? Pode. Posso. Por quê? Porque eu estou mostrando aqui nessa tabela que a quantidade de epinefrina, e epinefrina é o que tem ação vasoconstritora. A quantidade de epinefrina que tem num tubete contendo a solução anestésica com vaso é uma quantidade segura para um atendimento, para um procedimento odontológico, e que não vai ocorrer elevação da pressão arterial nessa concentração aqui, que é uma concentração de até 0,04 miligramas de epinefrina por sessão de atendimento. Então, o que eu estou mostrando aqui nessa tabela?
eu estou mostrando que nós temos tubetes de epinefrina, tá? Que é o vasoconstritor, em diferentes diluições. Então, cada diluição, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil e 1 para 200 mil. Cada diluição tem uma quantidade determinada de epinefrina, que é o vasoconstritor. Então, qual que é a dose máxima de epinefrina que você pode utilizar em paciente com doença cardiovascular controlada? Dose máxima é essa aqui, não é? 0,04 miligramas por sessão de atendimento. Professora, mas se só essa quantidade não der para anestesiar o paciente? Então, por isso que eu tô dizendo. Mas essa quantidade, você tem diferentes diluições. Então, 1 para 50 mil é a dose máxima de epinefrina que você poderá utilizar nesse paciente. Tá? Mas isso aqui é a maior concentração que nós temos. Nós temos tubetes que têm uma diluição menor de epinefrina. Tá? Então, vamos supor, você anestesiou o paciente com um tubete nessa diluição, 1 para 100 mil, você poderá utilizar uma segunda dose nessa mesma diluição. Agora eu entendi. Tá? Agora eu entendi. Porque se você... Aí Pode falar. Se eu utilizar essa de 1 para 50, eu não poderei usar outra, só ela. Só ela. Só uma. Entendi. Agora, se você utilizar essa aqui, essa diluição, 1 para 100 mil. 1 para 100 mil, você tem, nessa diluição, você tem 0,018 miligramas, que é a metade de 0,04, né? Então, aqui você ainda pode utilizar um segundo mais uma. E você ainda tem essa diluição maior, que é 1 para 200 mil. Aqui, ó, você tem só 0,009 miligramas de vaso. Então, aqui você poderá utilizar 4 tubetes nessa diluição aqui. Sim. Foi nessa parte que eu fiquei meio que em dúvida. Tá bom? Obrigada. Ok. Então, respeitando essa dose máxima de epinefrina, 0,04 miligramas, você poderá, sim, anestesiar o paciente e utilizar vasoconstritor, tá bom? Desde que você utilize, então, as concentrações, né, consideradas seguras, tá? Tá bom. Então, muitos pacientes, eles são hipertensos e eles desconhecem a sua condição. Por quê? Porque a hipertensão, ela é assintomática. Então, por isso que sempre, principalmente na primeira consulta, né, nas primeiras consultas, é importante aferir, né, a pressão desse paciente toda vez que for empregar uma anestesia local, mesmo que não haja, né, história de hipertensão arterial, tá bom? Isso aqui, só para mostrar para vocês, são os fios de retração gengival. Esses fios de retração gengival, eles visam o preparo de cavidades e a realização, né, de impressões. Eles não devem ser utilizados em pacientes hipertensos, tá? Por quê? Porque eles têm uma alta concentração de epinefrina. Então, aqui eu coloquei, tá? Adrenalina, essa é adrenalina, que é mistura racêmica, tá? Mas nesses pacientes, então, não deve entregar esses fios de retração gengival por causa do risco cardiovascular. Então, aqui eu trouxe, né, a informação de que eles contêm 8% de epinefrina racêmica, que é a R e a S, e metade disso está na forma levógera, então isso aqui é parte de estereoquímica delas, né? Mas essa concentração ela é 40 vezes maior do que a concentração de epinefrina empregada no choque anafilático ou na parada cardíaca. Portanto, ela é contraindicada em pacientes com doença cardiovascular. Agora,
vamos supor que você vai atender um paciente, tá? Como que a epinefrina ela é totalmente contraindicada. Então, esse paciente ele faz tratamento cardiovascular e o médico ele te manda a informação de que esse paciente você não poderá utilizar epinefrina de forma alguma, nem naquelas doses que são consideradas seguras, tá? Então, nesse caso, em que a epinefrina estiver contraindicada, como, por exemplo, em pacientes que são portadores de certas arritmias cardíacas, você poderá utilizar a solução de prilocaína 3% com felipressina. Por quê? Porque ela não pertence ao grupo de aminas simpático-miméticas. Então, a felipressina, ela não age em receptores alfa e beta adrenérgicos, tá? Então, ela não vai ter o efeito vasoconstritor. Então, essa é uma alternativa, né, que você tem para utilizar naqueles pacientes em que a epinefrina ela é totalmente contraindicada. Então, a dosagem clinicamente segura para hipertensa é de 0,18 unidades internacionais, o que equivale aqui a 3 tubetes e meio, né, de prilocaína 3%. E ainda você tem uma outra opção, tá, para esses pacientes, em que a epinefrina é totalmente contraindicada, né? Então, você poderá ainda utilizar a mepivacaína 3%, tá? Que ela não contém agente vasoconstritor, mas ela tem um efeito anestésico mais curto, tá? Então, para procedimentos nos quais não haja necessidade de anestesia pulpar prolongada e controle de sangramento, você poderá utilizar também a mepivacaína 3%. Só deixando também aqui uma informação é que o professor Wilson ele vai estar revendo também com vocês todas essas informações sobre os anestésicos, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês terão todo esse estudo, esse aprofundamento da utilização de anestésicos. Eu estou chamando aqui a atenção nesse momento, porque a gente está falando de pacientes, né, portadores de hipertensão arterial, tá? Então, eu queria, né, deixar para vocês essas informações, né? Então, eu quero que vocês saibam o conceito da hipertensão, né? Como que é feito o diagnóstico através das medidas, né? Repetidas, reproduzíveis, como que ela é classificada, como que ela é regulada, né? E principalmente aqui as classes de agentes antihipertensivos, né? Quais são eles, como que eles atuam, tá? Principais efeitos adversos, posologia. E por último, né? Utilização aqui das soluções anestésicas associadas, né, ao vasoconstritores, né? Então, nós vimos que o paciente é um paciente asa 1, asa 2, hipertensão controlada, eu posso utilizar epinefrina desde que a gente respeite a dose de 0,04 miligramas por sessão de atendimento, né, de epinefrina, tá bom? Se não for possível utilizar a epinefrina, nós temos, né, a mepivacaína, a felipressina, que também poderão ser utilizadas, tá certo? É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida?